Olá, meus irmãos, muita paz nos nossos corações, que o Mestre Jesus possa nos inspirar mais uma vez nesse trabalho de estudo e de reflexão das mensagens de Joana de Ângeles. Esse estudo que a gente faz assim, né, meus irmãos, de uma forma muito simples, sem querer esgotar todo o tema, sem querer traçar normativas ou querer sobrepor sobre aquilo que ela nos traz como informação, mas apenas para termos um tempo de reflexão, de pensarmos sobre. Eu acho que esse é o grande ganho para todos nós com esses estudos. É ouvir a mensagem assertiva que nos chega, ao mesmo tempo em que a gente pode, na simplicidade da nossa compreensão, nas nossas imperfeições, com as nossas limitações, trazer o que a gente consegue compreender da mensagem de uma forma a nos auxiliar na vida, na condução da nossa existência de uma maneira melhor, não é? Então, acho que esse é o grande ganho para nós e nisso nós estamos aqui compartilhando dessa experiência de ler, de pensar e de entender Jesus sob a ótica dessas mensagens que o Espírito Joana de Ângeles nos envia. Hoje vamos fazer a lição de número 6. É uma lição intitulada Conflitos Íntimos. É um tema profundo, né? Porque quando a gente fala de conflito, a gente já diz algo que nos tira um pouco o equilíbrio, né? Quando a gente está em conflito, a gente está um desassossego, inquieto, né? Isso nos remete a esses pensamentos. E quando ela fala dessa intimidade, desse conflito, aí ela está voltando o nosso olhar para dentro de nós próprios, para que a gente possa fazer esse movimento de olhar para dentro de nós, de entender como que essas situações nos chegam, qual a causa, qual o motivo pelo qual estamos vivendo isso, que lições podemos tirar dessa experiência e qual a maneira mais assertiva para sairmos dessas questões. Então, envolve muita coisa. E ela, antes de iniciar a lição que ela nos traz, ela cita o capítulo 5 do Evangelho, que é o Bem-aventurados os aflitos, e pega o item 5. Então, o item 5 do capítulo 5. E nesse item 5 do capítulo 5 do Evangelho, é uma parte que fala das causas atuais das aflições. Começa no item 4. E o item 5 vai falar sobre a justiça, tanto das leis humanas quanto da lei divina. E nesse item do Evangelho é ressaltado ali para a nossa compreensão de que as leis humanas, elas tendem a nos colocar no ajuste das faltas cometidas, ou seja, há uma punição da lei humana para aquele que comete um ato inadequado do ponto de vista da lei, mas na grande maioria dessas ações de punição da sociedade do indivíduo, é quando a ação desse indivíduo afeta a sociedade ou a outrem. E nesse aspecto,
quando alguém, por lei, é punido com a prisão, com qualquer outra normativa nesse sentido, essa ação punitiva dá chance até para essa pessoa fazer essa reflexão de que a atitude que ela teve foi uma atitude ruim, ou seja, perceber essa relação de causa e consequência. Entretanto, quando a gente pensa na lei divina, isso transcende esse espaço da vida presente, da qual nós temos consciência porque estamos aqui tramitando, né, no nosso dia a dia, e o que se faz nessa vida ainda está muito fresquinho na nossa lembrança. Mas a lei divina, ela remonta mesmo à vida do espírito imortal. E em se tratando da lei de evolução, qualquer ato que a gente cometa que prejudique a lei divina, ela incorrerá, essa ação nossa incorrerá de algum modo para um processo reparador, de ajuste e de reajuste, independente de que nesse contexto apenas nós sejamos os afetados. Veja que a vida sobre a ótica divina não permite que atos distanciados do sentimento de amor fiquem impunes. Então nós iremos sempre, no processo reencarnatório, expiar as nossas faltas, né? Pelas situações da vida, diante dos quadros complexos que a vida se desenvolve, que a vida humana se apresenta, nesse estágio evolutivo em que nós ainda nos encontramos, e é nesse viver entre a expiação e a aprovação que a nossa vida se estrutura para uma vivência melhor nas próximas encarnações. Aí ela começa dizendo assim para nós que nós somos constrangidos a atuar mediante uma aparelhagem deficiente. O espírito, né, que de certo modo lesionou, né, burlou as leis do equilíbrio universal, ressurge na Terra sob a injunção de conflitos inquietantes. Aí ela está começando a colocar para nós, meus irmãos, que a causa desses conflitos que nós vivemos sob o ponto de vista íntimo, né? Eles têm sua causa nesse dano que a gente causou de algum modo, né? A lei divina. Ela continua nos limites de uma organização somática que não responde às necessidades que se lhe fazem imprescindíveis, aturde-se, afligindo-se e afligindo sob inquietações crescentes. Meus irmãos, talvez nessas últimas décadas a gente tenha percebido cada vez mais um número de espíritos reencarnados trazendo consigo dores existenciais de toda a ordem. São dores que mutilam a alma do ponto de vista da esperança e da alegria de viver. Concentram-se nessas energias psíquicas adoecidas, trazendo à tona
sobre o comportamento da revolta, da inconformação, da insatisfação, da agressividade verbal, física, do autoritarismo, um estado moral ainda extremamente comprometido, exigindo dele próprio um caminho que o tire dessas ações e reações, mas também exigindo daqueles que comungam com eles desse espaço muita resignação, muita tolerância, muito amor, sem os quais não conseguem trilhar lado a lado tamanha as questões que surgem, que eclodem, que fazem remontar e despertar no coração sentimentos que a gente às vezes nem gostaria de ter. Ela coloca assim: desejando por evadir-se a responsabilidade dos erros e detido pelas algemas carnais que o constringem à reparação, rebela-se avinagrando as próprias e as horas do outro. Eu acompanho muitas situações assim nas famílias dos dias atuais. Não existe uma linha de ação divisória. A gente vai perceber tais estados psíquicos nas crianças ainda muito pequeninas. Nós vamos perceber isso nas diversas famílias disfuncionais, em que a estrutura de equilíbrio que deveria permear essas relações não existe, aonde adultos na condição de pais não exercem e não sabem exercer a sua função, que se perdem em desmandos, que se perdem nas atitudes mesquinhas, às vezes de compra e venda, né? Se você tiver um comportamento tal, eu te dou isso que você deseja, tudo muito comprado, tudo muito sem construir e sem dignificar-se, pai e mãe, como exemplos vivos da atitude correta, independente do que se tenha. Adolescentes que recorrem ao suicídio, que se automutilam. E se a gente buscar, às vezes, né, nessas estruturas da vida presente, a gente vai perceber que a alma, o espírito, renasceu trazendo em si tais conflitos. Então, quando Joana coloca aqui que o espírito deseja se libertar disso, porque o espírito é pleno, ele tem consciência de que o corpo físico limita, né? Esse espírito, durante o sono noturno, experimenta, goza dessa liberdade. E é muito claro que para ele, e está aí também
esse processo reparador, né, de aprendizado que a dor vai trazer e essa limitação que o impede de se comprometer mais, então é todo uma estrutura divina de amor para que esse espírito, mesmo vivendo nessa encarnação essas dores todas, objetive a sua melhora, o seu progresso. Mesmo que fique às vezes difícil compreender isso, né? Que é necessário sofrer para ser feliz, mas é preciso alcançar essa compreensão com a maturidade de quem enxerga a vida não apenas sobre os limites da vida física, mas que vai além disso, com um olhar para a existência imortal do ser. Ela continua: o homem que padece de conflitos íntimos continuados é alguém alcançado pela lei de justiça divina. Toda utilização indébita dos valores nobres da vida se transforma posteriormente numa carência constrangedora. É o que está falando o item 5 do Evangelho, né? O órgão desrespeitado manifesta-se como deficiência na maquinaria somática. São as causas das doenças cuja estrutura do órgão físico manifesta a doença que está na alma, lá na sua matriz perispiritual. A base dessa estrutura de reparação, ela toda pautada na lei de ação e reação, que nenhum de nós irá colher daquilo que não plantou. Nenhum de nós vai viver aquilo que não tenha buscado com determinação, né? A mente aplicada com incorreção volve a funcionar sob inquietante manifestação entre tumultos e destrambelhos. Já pensou as diversas encarnações de espíritos altamente inteligentes, com toda a capacidade cognitiva preservada e com toda a capacidade de manifestação desse potencial, utilizar isso para o mal? Já pensou como que isso incorre em dívidas futuras? E lá na frente, eis que a reencarnação traz esses mesmos espíritos num estado de debilidade mental. É provação? É expiação? É luta? É angústia? Porque o corpo limita esse ser tão pleno. Mas eis que é o remédio amargo, necessário a quem muito teve e fez muito mal com o que teve. Ela continua, Joana: então aqui, ali, perto ou longe de nós, os que desrespeitam a misericórdia de Deus, emparedados na idiotia ou enjaulados em outras alienações. Multiplicados, todavia, na grande mole humana, encontram-se os portadores dos conflitos íntimos num regime carcerário benigno, que é cárcere, né? Para eles e é preciso que assim seja. Você causa, a providência divina causa essas limitações, ou seja, oportuniza essas limitações
cuja causa está em nós, né, pelas nossas ações, para o nosso próprio bem, para nos mostrar e para a gente entender pela própria experiência que é possível fazer diferente. Interessante pensar que, por exemplo, às vezes numa vida física, a gente comete algum delito, alguma coisa, e aí a gente sofre a pena imposta pela lei, e a gente perde anos da nossa vida, às vezes encarcerado, numa penitenciária ou coisas assim, e lamenta-se muito, às vezes, né? E se pudesse voltar lá atrás, faria diferente, dado o arrependimento das ações cometidas. E aí pensa-se, claro, que não dá para voltar lá atrás, então nessa encarnação não tem jeito, se eu fui condenada a 10 anos, 20 anos, 15 anos, eu vou ter que amargar isso aqui da minha vida. A lei divina, ela é amorosa nesse sentido, porque cometido o delito, a gente tem a oportunidade de reparar, porque novas existências virão. Então a gente tem condições de retomar daquele ponto em que a gente parou ou que a gente se envolveu e fazer diferente. Olha como que isso é bênção na nossa vida, de entender que a gente pode fazer melhor um pouco mais a cada dia, a cada existência, a cada etapa. E é assim que a gente cresce. Então a lei divina, ela é bondosa, né? Ela é generosa conosco. Continua assim. Alguns reagem com violência quando deveriam indagar com equilíbrio. Alguns desses que vivem conflitos íntimos que ela estava citando, né? Alguns afrontam com destemor quando lhes seria lícito enfrentar com amor. Inquirem com desequilíbrio quando necessitavam ou necessitariam aprender com o silêncio. Refletem nas faces as marcas desses transtornos anteriores e interiores. Irritadiços, tombam com facilidade nos despenhadeiros profundos de uma animosidade quase gratuita. Fazem-se tão prepotentes e quase sempre se tornam muito impiedosos. O orgulho lhes é uma característica predominante. Ferem antes de atingidos, justificando-se como uma atitude de cautela. Impõem-se em domínio arbitrário, temendo a voz de comando serena que os poderia harmonizar. Fogem à responsabilidade e mecanismos complexos de defesa, tentando ocultar a incapacidade. Então ela vem traçando um cenário de como a maioria desses espíritos, por estarem ainda nessa condição, refletem esse descompasso em que eles estão ante a lei de amor. E ao invés de buscarem por uma ação de aprendiz, revoltam-se, rebelam-se e se comprometem nessas estruturas da vida física. Daí entender que às vezes muitas encarnações serão necessárias até que esse coração possa ser tocado naquilo que precisa para o desprender-se dessas imperfeições. Joana finaliza assim: não os ame menos, porque se te apresentam tão violentos e ingratos. Eles são espíritos marcados pela enfermidade do sentimento. Se, no entanto, te encontras arrolado entre aqueles que se tumultuam
nos conflitos íntimos, aproveita a abençoada oportunidade desta encarnação para retificar pendores negativos e aprimorar as atitudes de paciência. De forma alguma te deixes arrastar pela violência, pela agressividade ou pelo desinteresse deles. Podendo, mantenha a compaixão e o amor, a ternura, a misericórdia para com eles, mesmo que eles se constituam um pesado ônus ante as incessantes aberrações com que te macerem a alma. Quase todos nós transitando na carne ou habitando os círculos espirituais de suas proximidades, carregamos conflitos íntimos de vário porte. Isso porque procedemos das sombras do erro em que nos comprazíamos, rumando para a madrugada de paz que nos comove e nos incita ao avanço. Ela diz então: liberta-te também da pesada canga dos teus conflitos íntimos, pensando em Jesus, trabalhando com Jesus, amando com Jesus aqueles que te desamam e que estão ao teu lado, renteando contigo para a construção do bem. Não obstante, induções obsessivas ou conflitos íntimos mais perniciosos do que os teus. A mensagem que Joana de Ângeles tenta nos trazer é uma mensagem de que façamos as pazes com as nossas próprias imperfeições. Entendendo que na condição de espírito que vivencia esses conflitos, ou na condição de parceiros familiares daqueles que os vivem, numa situação ou em outra, o que se cobra de todos nós é o sentimento de amor, para com os outros ou para conosco mesmo. Na certeza de que essas situações, por mais difíceis que sejam, precisam ser acolhidas como algo principalmente de amor e reparador. Entenda, meus irmãos, não é dizer que tais situações são fáceis, conflitos são tantos e tão diversos, mas sem Jesus a gente não os vive. Sem o Cristo nos nossos corações, na nossa vida, a gente não consegue caminhar resoluto sobre essas situações. Se é difícil passar por isso, mesmo tentando nos manter próximos ao Cristo, distante dele será impossível. Que o Mestre amado possa nos envolver em vibrações de paz, que Deus possa se compadecer das nossas dificuldades e limitações, sempre nos enviando bons espíritos para nos assistir nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, e que a gente consiga, de um modo ou de outro, auxiliar uns aos outros naquilo que podemos, da forma que podemos, com o melhor que temos. Que Jesus nos abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser, para uma nova lição. Muita paz.